Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Vietec Cable. E agora a gente vai bater um papo com a psicóloga Grazi Torres. A gente vai falar sobre aquele aspecto lá no início que a gente estava conversando. Por que as pessoas se identificam com algumas situações que não são legais, que a gente passa. E às vezes você posta, você coloca numa rede social, ou você liga para um amigo, ou posta em algum grupo que você faça parte no WhatsApp, enfim. E aí as pessoas se identificam rapidamente, uma coisa negativa. O porquê disso? O que acontece na nossa mente que a gente acaba se identificando com essas situações? Bom dia, Grazi. Bom dia, Carol. Tudo bem? Prazer estar te recebendo mais uma semana. O prazer é todo meu estar aqui, né? Ainda mais nesse tema tão importante, né? Porque isso ocorre mesmo, né? A gente vê que as curtidas, né? Às vezes até pessoas vieram falar isso comigo. Grazi, poxa, eu posto um monte de coisa bacana e poucas visualizações, poucas curtidas. Aí quando eu coloco alguma situação ruim que aconteceu comigo, automaticamente as pessoas acabam se identificando um pouco mais, acabam curtindo, querem saber o que está acontecendo, compartilham. O porquê disso, né? Isso é muito normal, né? Se a gente parar para pensar lá atrás na nossa infância, o que marcou na sua infância? Para algumas pessoas, quando eu faço essa pergunta, vão vir momentos felizes, mas a maior parte das pessoas vai vir um momento negativo. Né? Por quê? Por que o momento negativo é tão mais forte, vamos colocar assim, do que aquele momento positivo? Porque geralmente, aquele momento negativo que aconteceu lá atrás, na sua infância, no longo da sua vida, ele vem cheio o quê? De emoção, de reação física, né? E geralmente vem com algumas crenças limitantes. Né, eu vou dar um exemplo para as pessoas poderem entender. O seu filho, né, é pequenininho e você pede ele para arrumar o quarto, né, arrumar as baguncinhas lá que ele está fazendo, jogou um monte de brinquedo no chão e tal. E quando você volta, a criança não fez nada. E automaticamente aquela mãe, nossa, mas você é um burro, você não sabe fazer nada direito, que eu te pedi, você não fez, não sei o quê. Então aquilo ali vai gerar o quê? Um desconforto, vai gerar esse momento marcante lá no subconsciente ou inconsciente da criança, depende da linha, porque cada linha fala uma coisa, subconsciente e inconsciente. Fica armazenadinho lá dentro esse momento ruim. Carregado com o quê? Com essa emoção negativa, com toda a reação física e com essa fala, né? Que vai criando o quê? As crenças limitantes. Por quê? Porque a criança passa a acreditar. A gente sempre fala que a criança repete padrão de comportamento. Então, se a pessoa que ele mais ama diz que ele é burro, que ele não é capaz, que ele não consegue, automaticamente aquilo ali fica registrado lá no inconsciente dele ou lá no subconsciente, depende da linha. E aí o que acontece? Vai vendo outros momentos, né? Aí cresceu mais um pouco, ele foi fazer lanche com os amigos em casa. Aí deixou tudo bagunçado. A mãe, tá vendo? Você é um incapaz, porque você não sabe nem fritar um ovo. Terapia também ajuda esse processo. Então, o que acontece com a pessoa? Ela tem uma oportunidade de virar esse jogo e ficar apenas com aquelas lembranças positivas, que passa aquela emoção do bem. E no nosso cérebro, a gente tem aquele mecanismo de sobrevivência, de preservação, né? Para o corpo, uma carga de energia que ele gasta numa situação negativa, onde ele vai fugir ou ele vai lutar contra um perigo, existe uma carga muito, muito ruim, né? Muito forte. E você imagina uma pessoa que vivencia o tempo todo só vendo coisas negativas. Ela já vê coisa negativa por quê? Porque lá atrás ela aprendeu o que marca na vida dela é o negativo. Né? Então ela automaticamente já vai buscar por aquilo ali. A nossa mídia só busca o negativo, né? Você liga no jornal, só tem coisas negativas que tá. Disso, tem gente que só gosta de ver assim. E sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou só dando uma geral. A pessoa acaba focando no negativo. Então, automaticamente, a pessoa acaba o quê? Se perdendo naquele contexto e se identifica mais pela dor, né? Por empatia, né? E por sobrevivência. Deixa eu ver o que aconteceu com o fulano. Por exemplo, você está saindo de carro, vai viajar. Você passa numa viagem ou na estrada, o que você se depara com um acidente? Aí tem um monte de corpo no chão, aquela desgraça toda. Vai ter pessoas que vai parar o carro para olhar. Vai ter pessoas que vai parar o carro para ajudar. Né? E vai ter pessoas que vai querer nem olhar para aquilo ali, porque aquilo causa um desconforto tão grande que não quer nem olhar. Então, naquele momento, o que acontece com o nosso cérebro? É como se ele escaneasse todo momento que ele chega diferente. Cada ambiente que ele chega diferente. Por exemplo, a gente chegou aqui hoje. Bom, primeiro momento você vai escanear tudo isso aqui. Tem algum momento aqui, tem alguma coisa que pode me gerar perigo?
Porque o cérebro já fica em alerta para quê? Porque ele precisa te preservar. Ele precisa preservar, economizar a tua energia para você não ter aquele desgaste todo, para o corpo não ficar naquela disfunção, vamos colocar dessa forma. Então, o que acontece? Chegou num momento diferente, ele faz esse mapeamento, ele escaneia tudo para poder ver o grau de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Então, você acaba aprendendo com o erro do outro. Por exemplo, cheguei aqui hoje, graças a Deus, nada me ameaçou, tá tudo tranquilo, tô ótima, né? Você também. Mas em outros momentos, por exemplo, você vai viajar para o Rio. A gente sabe que é uma cidade que o nível de violência é muito grande. Então, automaticamente, você vai tomar cuidado com o aplicativo que vai te levar certinho no lugar. Você vai ver pessoas e você vai querer saber, bom, e se acontecer da linha vermelha parar, o que eu faço? Larga o carro, você abaixa, leva dinheiro escondido em você, leva um outro celular para o ladrão poder levar. O que é isso? Sobrevivência. Então, a gente acaba vendo as coisas negativas como um mecanismo de preservar a nossa própria vida, né? Então, a primeira coisa é isso. Eu preciso me preservar. O nosso cérebro indica, olha, perigo ali. Você olha para poder aprender, para você não repetir aquele mesmo erro. Por quê? E aí entra em contato com as nossas crenças, que isso daí eu não vou entrar porque não cabe o programa de hoje, mas eu gostei de fazer essa introdução, para ficar claro para as pessoas. E no outro momento, o que é? A empatia. A curiosidade. O outro é muito curioso, né? Porque a gente sempre acha que a vida do outro é melhor do que a dele, né? A vida do outro é mais bonita, ele é mais bonito, olha como ele está feliz, olha como ele viaja. Então, ver alguma desgraça na vida do outro não é porque aquela pessoa vai ficar infeliz, não. Mas vai ver que ele é de carne e osso, que ele também sofre, que ele também tem problema, tem dificuldade como qualquer outra pessoa. Então, a gente acaba se identificando na dor porque a gente, às vezes, também está na dor, né? Quem é que não passa por momentos de dificuldades? Né? Todos os dias a gente passa por algum desafio. Cabe a gente o quê? A aprender com esses desafios, ressignificar esses momentos, né? Para poder superar e aquilo ali não virar um trauma, não virar uma crença negativa que vai nos impossibilitando de vivenciar a nossa vida com tudo aquilo que a gente merece. Verdade, Grazi falou aqui, aí me vieram várias situações, mas eu não quis interromper para não atrapalhar a linha de raciocínio. Por exemplo, chega aqui na TV, tem os fios das câmeras, que são 4 câmeras aqui. Então, eu sempre, quando é alguém diferente, alguém que não está acostumado com o estúdio ainda, ou que ainda não veio, olha o fio. Por quê? Porque eu já tropecei nesse fio. Então, eu fico com esse receio. Isso é normal, a gente acaba passando para o outro para ele não passar pela mesma situação. Então, são situações assim, e é bem interessante. Um outro caso assim que me vem à mente, porque eu estou sempre no Instagram, por exemplo, Luana, Anitta e Pedro Scooby, tá naquela situação toda da separação e tudo, e uma porção de mulheres e de homens, né, e de pessoas que começam um relacionamento com alguém que terminou um outro relacionamento, também estão passando por isso. E aí cai no que a Grazi falou, a questão da empatia, você se coloca na situação. E aí eu vejo comentários exatamente assim, não, porque é muito fácil você falar, eu sei o que a Luana está passando, não sei o quê e tal. Poxa, não, eu já fiquei na pele da Anitta, vocês estão falando, a Anitta não tem nada a ver com essa história. Então, assim, as pessoas se envolvem como se fosse a vida delas, ou como se fosse uma amiga, né? Uma colega de quarto, alguém muito próximo. A internet também aproximou muitas pessoas, né, Grazi? Sim, aproximou e fez você se colocar no lugar do outro, né? Quando você está citando esse caso, né? Para várias pessoas, cada pessoa vai se identificar com um da história. Né? Ou com a Luana, ou com a Anitta, ou com o homem. E aí, o que acontece? Com os três. Mas por que isso? Porque nós temos essa tendência a identificar por causa do nosso padrão de aprendizagem. A gente aprendeu através do quê? Da repetição de comportamento. A gente aprendeu repetindo o comportamento dos nossos pais, as falas dos nossos pais, e assim por diante. Então, quando a gente se depara com qualquer outra situação, a gente vai se colocar no lugar. Ou por sobrevivência ou por pura empatia. De você, eu já passei por essa situação, eu sei que ela está sentindo, eu sei que ela está passando, então eu preciso levantar a bandeira e defendê-la. Isso eu acho muito legal, né, na internet. Eu acho muito legal isso, você não ter a curiosidade de saber a vida do outro, mas todo mundo tem, principalmente dos artistas, né? A gente sempre acha, ai, que vida maravilhosa, né? São ricos, lindos e fazem tudo, viajam. E não, eles também passam por crises, por depressão, por ansiedade, por tristeza, por perda.
perdas, como qualquer outro. Então, a gente tem essa tendência realmente a se identificar assim, né? Mais pelas coisas negativas, porque foi a forma onde marcou mais na nossa experiência de vida, né? As coisas positivas, ela não vai gerar o desconforto, ela não vai gerar uma emoção tão forte e uma reação tão forte, né? Hormonal, fisiológica, corporal, para poder marcar tanto a nossa vida. Mas é importante trabalhar com essas questões internas para a gente também não sair também projetando no outro, né? Que também tem muito isso. Né? Quando a gente entra na internet, fica lá compactuando com o outro, é que a gente está falando um pouquinho da gente. Será que aquela história está tão bem trabalhada dentro do outro? Para ele estar ali expondo. Também tem essa questão. Então, é muito importante trabalhar, porque as dificuldades, elas vão existir todos os dias. Né? Então, quando está ali o outro compactuando, ou está a favor de um, ou do outro, ou dos três, ou não importa, é importante essa pessoa também se autoavaliar. Até que ponto eu superei esse momento difícil da minha vida? Será que não está na hora de eu olhar um pouquinho para dentro, ressignificar e reaprender a lidar com tudo isso, para poder me libertar? Né, libertar dessa dor, aprender a perdoar, a se auto-perdoar por ter se permitindo vivenciar aquele momento. Quer dizer, tem uma série de fatores que não é uma única coisa. Né? É uma série de fatores que podem influenciar esse fato da gente se identificar. E a gente só se identifica com as situações que têm a ver com a nossa história. Não é verdade? É o que faz, a gente sempre busca o outro, alguém igual a gente, alguém que pensa como a gente, alguém que compactua com as nossas ideias, com o nosso comportamento. Então, o tempo todo nós vamos o quê? Buscar o semelhante. Né? E é nesse sentido que a gente hoje está abordando essa questão da dor, né? Das situações negativas, das situações difíceis, de tragédias. Por que a gente se identifica? Porque em muitos momentos a gente já passou por aquela dor, por aquele sofrimento. Então a gente quer ser empático ou a gente só tem a mesma curiosidade de saber, ela também sofre. Né? Tem isso também. E a outra questão, né, é esse cuidado de saber o que postar, porque às vezes a gente posta. Claro que algumas situações, tipo, gente, fiquei 2 horas no trânsito, isso aí não vai afetar na sua vida quando alguém começar a dar palpite. Mas uma situação dessa, no caso deles aqui, que a gente está citando, que eles estão assim, num patamar de fama muito grande. A Anitta, então, tem milhões, milhões, milhões de seguidores, sei lá, 40 milhões de seguidores, uma coisa assim. E o Pedro e a Luana têm bem menos, mas assim, são muitas pessoas vendo, acompanhando aquela dinâmica toda e falando daquelas vidas, que são pessoas normais, apesar de terem muita fama. E aí a gente trazendo isso para a nossa realidade, de 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, trazendo para a nossa vida, a gente vê o seguinte, essa coisa de expor também excessivamente, até mesmo ruim. Eu acho legal, sei lá, você fez uma viagem, você vai, você posta, mas, pô, você brigou com seu marido, você tá de mal com a sua sogra, com a sua mãe, ou com a sua irmã, sei lá, brigou com a sua melhor amiga. Eu acho que postar, você pode criar uma situação pior, né? Porque outras pessoas vão se envolver, aí tem gente que conhece também, aí a pessoa vai dar opinião, outras pessoas vão brigar por causa daquilo, então acaba que... Eu acho que acaba não sendo sábio no momento de uma situação adversa, né, Grazi? Sim, porque é aquilo que eu falei, as pessoas estão buscando por semelhantes. Sim. Então, a partir do momento que você colocou, briguei com a minha mãe, postou ali, vai ter pessoas que vão amar minha mãe, vai falar, nossa, que absurdo, você é uma péssima filha, como é que você pode brigar com a sua mãe? Vai ter pessoas que vão falar, nossa, realmente a sua mãe é uma pessoa insuportável. Então, assim, quando você expõe algo tão pessoal, você tem que estar aberto para as críticas. Vai ter pessoas que vai se assemelhar a você, que vai ter essa semelhança, que vai se identificar com aquilo ali que você está vivenciando, que você está sentindo, e vai ter pessoas que vai contra você. Me preocupa muito, assim, nessa situação toda, voltando da Anitta e tal, da Luana, são as crianças. Sim, sabe? Quando crescer, eles vão ver aquilo tudo, sabe? Se não já estão vendo, se não está tendo comentário no colégio, na creche, com os amigos, então acaba expondo uma situação que eu acho desnecessário. Né? Pode estar existindo isso fora das câmeras, né? Porque vai ocorrer. Toda separação tem dor.
Não tem como, não, a gente separou, nós somos melhores amigos. Mas naquele momento, até chegar a um ponto de você ser melhor amigo, teve um desconforto, teve uma mágoa, teve uma tristeza. E isso, às vezes, a criança vivencia. A criança fica presenciando situações desnecessárias. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. É lógico que a rede social, né, Carol, é de cada um. E cada um posta aquilo que quer, aquilo que está no coração. Né? Cada um faz o que quer da própria vida. Mas se você não quer passar por esse tipo de situação, então não exponha. Né? E se você tem filhos, cuidado também com o que você vai expor. Porque aquilo ali, em algum momento, vai atingir o seu filho. Né? Ele já está sofrendo devido à situação toda que está passando. A gente não sabe como é que a Luana está reagindo no dia a dia dela, como é que ela está tratando as crianças. Somos humanos e vai ter momentos que a gente vai brigar, vai ter momentos que a gente vai reclamar, porque às vezes a dor e o sofrimento que a gente está passando é tão grande que vai acabar respingando nas crianças. Então é muito importante isso. Né? Em situações assim, eu sempre digo para os pais, toma cuidado, não coloca na internet, não evita falar mal, né, tanto do pai, tanto da mãe, porque a criança vai continuar sendo pai, vai continuar sendo mãe. Então, nesse caso, me preocupa isso. A pessoa pode postar o que quer? Claro, é dele. Quem sou eu aqui para julgar e dizer não poste? Mas, como psicóloga, né, tendo crianças, eu tenho essa preocupação, né, com esse desenvolvimento emocional da criança. Toma muito cuidado com o que você vai postar, com o que você está vendo, porque seu filho vai repetir esse padrão de comportamento. Se você chegou dentro de casa, só vai ver coisas destrutivas, o seu filho vai se alimentar daquilo. O que você tem alimentado na sua mente? Né? O que você tem se alimentado? Coisas boas ou coisas ruins? Depois acorda de manhã, não sei porquê, hoje eu estou passando mal, eu estou mal. Por quê? Porque passou o dia inteiro, a noite inteira, só vendo destruição, aí não dormi, estou com insônia. Então é importante a gente observar desde aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente come, para ver o que está bom e o que está ruim, né? Verdade. Queria te agradecer, Grazi, mais uma vez aqui com a gente, sempre com temas bacanas e que fazem parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, para que a gente possa ter mais ferramentas aí para administrar isso tudo. Queria que você deixasse contato também para o pessoal que está em casa. Carol, sempre uma alegria estar aqui, né? E a gente sempre tenta abordar assuntos do nosso cotidiano para poder ajudar quem está lá do outro lado, né? O que eu vou fazer, né? A gente sempre dá uma dica para a pessoa poder buscar ajuda e se transformar e viver da melhor forma possível, tá? Então, muito obrigada. Bom, eu atendo na Clínica Vitale, o telefone é 2235-5204 e vocês podem ligar, pode marcar e também nas redes sociais, que é o Instagram Psicóloga Graziele. Muito obrigada, tá bom? Gente que agradece, Grazi. E agora a gente dá uma pausa bem rapidinha e já estaremos de volta. Não sai daí, não.